As notícias falsas, também conhecidas como fake news, têm tomado conta da internet e são compartilhadas com muita rapidez. Elas podem trazer sérias consequências, já que muitas vezes quem lê, no caso dessas notícias falsas, não se preocupa em checar se o conteúdo é realmente verdadeiro. Para tentar evitar que esse tipo de notícias continue sendo levada a sério, uma escola de Campina Grande resolveu debater o assunto com os alunos para esclarecer os riscos de repassá-las. Confira. Galera reunida, mexendo no celular ou no computador. Todo mundo conectado. Não parece, mas estamos em aula. E o assunto debatido hoje são as polêmicas fake news. As famosas notícias falsas, que têm um grande poder viral, vão se espalhando rapidamente e quando a gente percebe, já estão em todo canto. Eu acredito que, devido a essa geração que a gente vive, ter sido uma geração que sempre teve esse contato com a internet, com as mídias sociais e com essa propagação de notícias, a gente se sente um pouco mais preparado para averiguar se realmente são notícias verdadeiras ou falsas. Mas, com certeza, a gente se pega em várias peças aí da internet que, diante do desespero de certas notícias, a gente acaba sendo influenciado com isso. As redes sociais colaboram muito para essa disseminação das fake news e todo mundo é muito inserido nesse contexto de WhatsApp, de grupos de família, de amigos, e por vezes a gente acaba acreditando em coisas por influência. Então, acho que influencia muito na vida da gente à medida que a gente passa a acreditar em coisas que no final prejudicam. Na verdade, as notícias falsas sempre existiram, mas em tempos de rede social, grupos de WhatsApp e Instagram, controlar essa enxurrada de informações tem sido complicado. As mensagens, fotos, áudios, vídeos, muitos com montagem, são compartilhados numa velocidade assustadora. E será que a gente está preparado para consumir tudo isso e analisar o que realmente é verdade? Eu acho que, diante dessa situação de uma propagação de informações muito rápidas, como a gente tem hoje, e informações no mundo inteiro que a gente pode ter acesso, é cabível a gente conseguir estudar se a informação realmente é correta, é verdadeira, como pode discorrer tais informações, analisar as fontes, analisar datas e tudo mais. Geralmente os meios que a gente recebe essa informação é importante analisar, avaliar eles, se eles têm credibilidade e procurar de outros colegas, isso aqui realmente é certo, tal, é sempre importante isso. Em alguns casos, os autores das fake news criam manchetes absurdas, com o intuito de atrair acessos aos sites e assim faturar com a publicidade digital. Tem algumas pessoas que ultimamente usam essas notícias para ganhar dinheiro em cima e acaba que gera uma repercussão enorme, com o impacto que ela traz. Então, como identificar uma fake news? O que fazer para não cair na armadilha dos falsos boatos? Essa foi a preocupação dessa escola, que vem debatendo o tema com os alunos. Por ser um tema muito presente na nossa vida contemporânea e pela educação estar mudando e a gente está discutindo cada vez mais uma educação digital, que também demanda uma certa cidadania digital, então a gente tem toda a possibilidade de estar trazendo essa discussão para a sala de aula, dentro da nossa discussão, dentro dessa discussão sobre redes sociais, sobre tecnologia. A gente sabe que dos eixos do Enem, o eixo da tecnologia é um eixo que sempre é abordado e falar sobre isso toca o eixo de tecnologia com o eixo de cultura, o eixo de sociedade. Então, querendo ou não, a gente tem toda uma facilidade no decorrer do nosso ano, porque em vários momentos a gente acaba falando de tecnologia, a gente acaba falando do impacto disso na nossa vida e a gente tem que pensar essa cidadania digital não só no sentido de como é que eu vou me portar quando eu estiver logado, quando eu estiver conectado, mas é também como reagir quando eu me deparar com uma fake news, quando eu me deparar com uma notícia que está um pouco duvidosa, que está um pouco suspeita ali num primeiro olhar. E aí a gente traz essa discussão para a sala de aula, trazendo justamente procurando destacar justamente essa necessidade que o aluno ele confronte, de que isso é parte do desenvolvimento também de um cidadão digital, que tem que estar antenado para essas mudanças de tecnologia e para a forma como isso impacta na sua vida em sociedade. A dica do professor é clara. Ele orienta que se os alunos desconfiarem que uma notícia parece duvidosa,
Devem checar na hora. É interessante também verificar a fonte antes de compartilhar informações. Pesquisar, sair daquela consulta única de um site único, confrontar informações, procurar perceber o que está sendo dito nas linhas e também o que é que está nas entrelinhas ali, procurando filtrar dessa forma, confrontando versões, porque a internet ela pulveriza muito rapidamente os dados, as informações, e muitas vezes o anonimato também potencializa esse crime, da divulgação de fake news, de inverdades em redes sociais. Então, o confronto, a mediação, comparar informações, procurar outras fontes, procurar outras formas de se informar e fazer esse confronto. E não compartilhar sem saber a veracidade. Não compartilhar sem saber a veracidade, sem abrir o linkzinho, sem conferir, sem confrontar essa informação, senão você acaba sendo mais um agente propagador dessa fake news. As fake news costumam ser sensacionalistas, apelam para a emoção do leitor e as consequências podem ser desastrosas, inclusive incentivar a violência e o preconceito. Por isso, para essa coordenadora pedagógica, é tão importante falar sobre isso na sala de aula. O tempo todo nós trabalhamos essas questões, a importância do nosso papel enquanto cidadãos, a importância de nós entendermos que quando a gente está na sociedade, a gente tem esse papel de refletir o tempo todo sobre o que nós dizemos, sobre o que nós ouvimos e tudo aquilo que a gente passa adiante. Então eu acho que é um trabalho importante, parte sim da escola, já que a escola muitas vezes é a segunda casa mesmo, ainda exerce esse papel, embora estejamos imersos nessa era da tecnologia. A escola ainda continua tendo um papel social importante e a gente não pode se abster disso. Todo mundo, a escola tem um papel fundamental, sim, os pais, todo mundo tem que estar atento, porque ainda é, assim, incrivelmente chocante você ver que pessoas que você sabe que tem um nível de entendimento das coisas, até um nível intelectual interessante, e de repente elas estão lá compartilhando notícias falsas, não estão preocupadas em saber a origem, a fonte daquilo e criando ali um problema para ela e para os outros. E nessa guerra contra as fake news, muitas empresas, sites, portais de notícia têm desenvolvido mecanismos para ajudar nessa checagem. Então, as ferramentas surgiram, então é bom que todo mundo esteja atento e muita gente acaba se valendo até das fake news para respaldar alguma visão que tenha para tentar defender, o que é muito ruim. E outra coisa, é bom que se diga, notícia falsa, fake news é crime. E no momento que você compartilha, você vira também... É uma cumplicidade aí nisso, cúmplice, né? Você pode ser punido por isso também.